É, Bom dia. É, eu e o Leonardo vamos iniciar a apresentação. Né? O nosso trabalho foi carotenoides, a função dos carotenoides na oxidação lipídica. Né? Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Eu sou o Vitor Campos Tramontinho, meu companheiro é o Leonardo Gomes. Então vamos lá. Carotenoides. Carotenoides são uma grande família de pigmentos de origem vegetal que são responsáveis por muitas das cores que vemos na natureza, como o vermelho dos tomates e a laranja das cenouras. A maioria dos membros dessas famílias tem algo próximo de 40 carbonos em sua estrutura, e o componente mais conhecido dessa família é o beta-caroteno. Podem ser divididos em dois grandes grupos, os carotenos e as xantófilas. Os carotenos têm apenas hidrogênio e carbono na sua estrutura e consistem em uma cadeia de polienos, mas alguns também apresentam anéis beta e ou nona em posição terminal. As xantófilas são bem similares aos carotenos, mas apresentam átomos de oxigênio em sua estrutura na forma de hidroxilas, epóxi e grupamentos óxido. Do lado, temos em ordem de cima para baixo o licopeno, beta-caroteno, zeaxantina, luteína e beta-criptoxantina. Agora, Os, opa, desculpa. os carotenos, eles acabam tendo várias funções no mundo. Uma delas é a função de antioxidantes, principalmente na concentração que eles são encontrados na natureza, que são concentrações baixas. Isso se deve por causa das duplas ligações que existem na molécula aos montes, e elas são extremamente reativas e podem ser oxidadas com facilidade. Em altas concentrações, ele também pode ter função pró-oxidante, mas isso é assunto para outro momento. Do que a gente tem de evidências de meta-análises e análises sistemáticas, que são informações que já podem ser usadas para tomada de decisões clínicas, o caroteno ele tem um efeito moderado na no aumento da proteção da pele contra a radiação UV, quando se percebe que a pessoa tem altas concentrações de carotenoides na corrente sanguínea. Ele também tem algum efeito nos olhos, que ele consegue diminuir a progressão da degeneração macular relacionada com a idade. Isso está relacionado com perder a capacidade de enxergar detalhes pequenos e a capacidade do olho de continuamente ir se adaptando com o envelhecimento. A inflamação é um tanto quanto controverso em termos de meta-análise, assim, mas o que a gente vê é que ele diminui os marcadores inflamatórios. Não tenho certeza se isso necessariamente significa que diminui a doença em si, mas são marcadores inflamatórios associados justamente com doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e câncer, mas no sentido de oxidação de material genético. Também tem algumas outras evidências sobre atuar em manter a tonicidade do tecido endotelial e ajudar a manter os níveis de lipídios plasmáticos baixos. Lipídios. Os lipídios são um grupo de substâncias de origem biológica que são solúveis em solventes não polares. Essa característica de solubilidade é a característica única dessas classes, ao invés de uma estrutura comum entre os compostos. Ácidos graxos são um tipo de lipídio. Esses saturados são extremamente resistentes à oxidação, reagindo apenas em condições específicas, como a presença de catalisador, altas temperaturas e pressões. No entanto, o oposto é verdade para ácidos graxos insaturados. Eles são muito mais reativos e, por consequência, mais vulneráveis à oxidação. Alguns exemplos desses ácidos graxos são o ácido linoleico, ácido nilonênico e o ácido araquidônico. A oxidação na química orgânica é um pouco diferente da química inorgânica. Na orgânica, a gente geralmente trata isso como sendo a perda de hidrogênio ou o ganho de oxigênio. E tem vários mecanismos de reação para as reações de oxidação, muitos mesmos. Mas o que é mais importante aqui
é a autooxidação, né? E a autooxidação, o que que ela é? Ela é uma série de reações em sequência de radicais livres. É uma reação que, quando começa, infelizmente, ela é muito difícil de parar. Ela precisa de um agente externo, de um antioxidante para parar, ou da simplesmente aleatoriedade do sistema de chegar à sua estabilidade por conta própria, ou que acabe o substrato para ser oxidado. Esse tipo de reação pode ser dividido em 4 passos, que é a iniciação, a propagação, o branching, meu Deus, faltou a palavra, branching e a terminação. Essa propagação em cadeia, ela acontece a partir do início da formação de um radical. Esse radical ele pode se formar por causa de exposição à luz, a presença de metais pesados, presença de bactérias, o próprio oxigênio, ou simplesmente o rearranjo do energético do universo pode fazer com que surjam radicais livres. Essa é uma das explicações relacionadas com os estados de entropia. E a reação, justamente que seria a etapa lenta e determinante para esse processo, acaba sendo aqui no passo 2, em que você tem um radical aqui, oxigenado, que sequestra um hidrogênio de um ácido graxo, aqui no nosso caso. Essa acaba sendo a etapa determinante. Quando acaba chegando na etapa de branching, ele começa a se espalhar com bastante velocidade, e aí a gente só vai conseguir ter o fim dessa cadeia quando chegar na terminação. Geralmente vai ser por antioxidantes. E essa oxidação é indesejada na maioria dos produtos, porque ela produz gostos estranhos, cheiros esquisitos, altera a estrutura e tudo mais. Mas algumas coisas elas são desejadas, como, por exemplo, queijos, cafés, chocolates, cervejas, vinhos e por aí vai. Porque esses saborzinhos diferentes e texturas mais interessantes, quando obtidos de forma controlada, podem ser muito interessantes para o alimento. Os antioxidantes, eles são justamente os agentes capazes de terminar essa reação em cadeia dos radicais. E os carotenos são justamente um grande grupo de antioxidantes. Eles são uma cadeia relativamente bem estável quando acabam por terminar, então, a reação em cadeia dos antioxidantes, que seria, realmente, aqui acabando no passo 4, acaba se ligando num carotenoide, e você vai ter, então, a estabilização desse processo, que vai terminar essa reação em cadeia. Essa estabilização acontece por meio de ressonância e é muito importante, é um papel de proteção fundamental em vários alimentos que tenham justamente esses lipídios ácidos graxos insaturados. E essa velocidade da autooxidação ela é muito influenciada pela presença de oxigênio. Quanto maior o tempo de exposição e maior a presença de oxigênio, mais rápido essa autooxidação acontece. Com que essa autooxidação vai acontecendo, mais rápido ela se torna, porque as formas mais peróxidos que vão reagindo mais entre si, formam mais radicais e vai sempre acelerando, acaba subindo exponencialmente. Mas quais são os 6 principais fatores para isso? É justamente a composição de ácidos graxos do que se está estudando, do que se está vendo sendo oxidado, o grau de insaturação. Quanto mais insaturado um ácido graxo é, mais fácil ele é oxidado. A presença ou não de pró ou antioxidantes. Pró-oxidantes acabam tendo uma aceitação similar ao catalisador em termos de acelerar muito a reação. Não diminui a reação de ativação, mas acelera muito. Não reduz a energia de ativação, mas acelera muito a reação. E os antioxidantes são justamente o contrário, acabam por estabilizar e impedir que a reação aconteça. A pressão parcial de oxigênio também é muito importante, porque quanto mais oxigênio, mais oxidação acontece, menos oxigênio, menos oxidação acontece. A natureza da superfície sendo exposta também porque pensamos, por exemplo, num abacate. Um abacate com a casca vai acabar sendo oxidado mais lentamente do que um abacate sem, porque os ácidos graxos vão estar, de certa forma, protegidos, não vão estar expostos diretamente ao ar. E também a quantidade de área que está sendo exposta é muito importante se levar em consideração. Agora, em termos da forma como é estocado, a temperatura, a exposição à luz e a umidade também são fatores muito importantes. Beleza, então. Aplicações na indústria alimentícia. Corantes naturais para a indústria de alimentos. Há décadas que a indústria de alimentos utiliza corantes artificiais a fim de intensificar a cor dos produtos processados, sendo assim melhorando a apresentação.
Entretanto, o consumo desses tem sido associado a efeitos nocivos como hiperatividade, citotoxicidade, genotoxicidade e ansiedade. Logo, esse cenário tem impulsionado o mercado consumidor a escolher produtos à base de corantes naturais. Mesmo sendo mais caros, são mais seguros. E, além disso, apresentam propriedades funcionais, a exemplo das betalainas, antocianinas e carotenoides, que podem atuar na proteção do DNA e também como agentes hipoglicêmicos e antioxidantes, respectivamente. Como antioxidantes, os carotenoides apresentam mecanismos de ação física ou química para neutralizar espécies reativas de oxigênio, ERO. Essas causam danos a componentes celulares como proteínas, lipídios, DNA e RNA, por meio da oxidação dos mesmos. Por exemplo, a bichina do urucum, adicionada à manteiga láctea, ajuda a aumentar a vida de prateleira décima, visto que a manteiga possui proteínas e lipídios que são degradados pelas ERO. Extrato de urucum, curcumina, carmim de conchonila, antocianinas e betalanainas são os corantes naturais mais utilizados na indústria de alimentos. E no grupo dos carotenoides, os mais utilizados para colorir produtos alimentícios são astaxantanina, cantaxantanina, beta-caroteno, licopeno, bichina e norbichina, ambos presentes em extrato de urucum. Para outro exemplo de aplicação, é o efeito antioxidante em produtos carnes reestruturados. O sal de potássio de bichina foi avaliado como substituto do nitrito de sódio em produtos carnes reestruturados. A bichina foi obtida a partir do extrato clorofórmico de sementes de urucum. Amostras de carnes reestruturadas foram preparadas com cortes crus de carne bovina, armazenadas a menos 16 graus Celsius e avaliadas durante o armazenamento durante 60 dias. A eficácia do sal de potássio de bichina foi avaliada através da medição das concentrações residuais de TBARS, componentes de cor, um teste organoléptico, sensorial e parâmetros microbiológicos. O sal de potássio da bichina provou ser uma alternativa viável ao nitrito para preservar a cor e inibir a degradação oxidativa da carne reestruturada. Agora vamos referências bibliográficas. Ok, acho que é isso. Então, agradecemos a apresentação, então. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí.